Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 62. Qual é o demônio meridiano? A assídia ou assédia é a contínua e intensa vontade pelas coisas espirituais que sofrem os ascetas em determinado momento da evolução de sua vida interior. O demônio que tenta aos que se mortificam com assédia é chamado pela tradição demônio meridiano. O nome de meridiano vem de uma má tradução do versículo do Salmo 91, versículo 6, por São Jerônimo. O Salmo dizia em hebraico: "Não tenha medo, a destruição que assola no sul." Mas São Jerônimo traduziu como: "Não tenha medo do demônio meridiano." Meridianos em latim significa do sul como do meio-dia, tanto do sul como do meio-dia. Desde que o versículo na Vulgata ficou assim, foram muitos os comentaristas que construíram suas exegeses sob a segunda acepção da palavra latina. E assim foi sendo criada toda uma literatura que falava do demônio que vinha para tentar os eremitas ao meio-dia. Por que ao meio-dia? Porque era essa a hora que descansarem do trabalho da parte da manhã, depois do almoço. Nesse tempo de descanso na solidão, sem qualquer oração marcada para o momento, era quando sentiam o peso da vida ascética que tinham abraçado. Assim se explica porque era nesse momento do dia que sentiam as punhaladas da tentação. O demônio meridiano da literatura ascética não representa um demônio, mas sim um tipo de tentação, ou seja, um sentimento contínuo e prolongado de desânimo que os eremitas sofrem ao sentir a dureza da vida que abraçaram, unido a uma despreocupação pelas coisas espirituais. Isso que acabo de escrever é o que a tradição espiritual entende por demônio meridiano. Pois bem, além disso, é o nome de algum demônio em particular? Todas as tentações de assédia procedem de um demônio? Se for um demônio em particular, isso é algo de que nunca podemos ter plena certeza. Mas em um caso de possessão, um demônio havia dito que Meridiano era o quinto demônio na importância da hierarquia demoníaca. Mas uma vez que não está dito na Bíblia, não podemos estar certos. A pergunta sobre esta tentação assédia procede sempre do demônio. A resposta é que não necessariamente. Uma pessoa que se encontra em uma situação de renúncia total dos prazeres do mundo pode sofrer estas tentações sem a necessidade da intervenção do demônio. Aqui eu tenho 2 pontos para acrescentar. Os santos místicos falam que, além do demônio no mundo, existe outro aspecto que nós devemos vigiar, que é a nossa própria carne. Quando nós privamos a nossa carne de prazeres, de descanso, e buscamos coisas que causam fastio, cansaço, que exigem mais de nós, a nossa carne quer gritar. A nossa carne, ela quer a todo custo buscar um alívio, algo que a faça sentir prazer. E aí pode ser confundido. A nossa carne muitas vezes nos tenta, mas também tem a tentação que vem do demônio. Então pode ser do demônio, como pode ser a nossa carne que grita. A grande questão é ficar atento, ter essa consciência que tanto o demônio como a nossa carne pode nos fazer cair nesse cansaço, nesse desânimo, nessa tentação de fugir da própria realidade. E um segundo aspecto que nós devemos ressaltar, que já foi dito, é que atualmente
O ritual de exorcismo não prevê perguntas ao demônio. Justamente por isso, se o sacerdote, mesmo usando o nome de Deus, pede que o demônio fale a verdade e ele revela alguma coisa, como que a gente vai acreditar que aquilo é verdade? Se o demônio é o pai da mentira, mesmo que nós falemos em nome de Deus, ele pode mentir, ele pode nos enganar. Assim, as revelações do demônio são muito piores do que o simples silêncio e oração diante de Deus. Então, não se deve fazer perguntas ao demônio, em hipótese alguma. Deus abençoe.